Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso UFC, Ultrapassando Fortemente a Crise. Esse programa que nós criamos em maio para atender ao pedido de diversas pessoas, que estavam vibrando a energia do medo. E aí, juntos então, nos propusemos a cruzar esse momento, vibrando mais positivo, vibrando mais amor, vibrando mais a coragem e já botando no papel os nossos planos, os nossos planejamentos para o futuro. Se você então perdeu algum dos vídeos dessa série, clica aí no link da bio do Instagram, vá lá no canal do YouTube, Andrei Claus, e assiste os vídeos anteriores. Eu tenho certeza que você vai gostar. Olá, Amy Joy, boa noite, seja bem-vinda. Nosso tema de hoje, nosso bate-papo de hoje, é a regra de ouro. A regra de ouro é, de uma maneira muito simples, da sua forma mais simples, vamos dizer assim, as pessoas colocam como sendo faça às pessoas aquilo que você gostaria que elas fizessem com você ou por você. Isso inclusive é bíblico, Está lá na Bíblia essa passagem. Em Mateus, por exemplo, a gente encontra essa passagem, dizendo: tudo o que quereis que os outros o façam, fazei também vós, porque essa é a lei. Sim, é uma lei. A regra de ouro, ela é uma lei universal. Como lei universal, a gente entende que ela nasceu não com os escritos bíblicos. Na verdade, ela é uma lei que, desde que o ser humano é ser humano, ela sempre existiu. Os pitagóricos aplicavam essa lei há mais de 4.000 anos. É uma lei bastante simples e a gente pode buscar um entendimento dela lá na física quântica, quando a gente diz que nós somos todos emaranhados. Nós somos todos fontes, filhos da mesma fonte. Somos todos energia, emanamos todos do mesmo canal energético. Deus, nosso Pai, é o Pai de todos nós. Jesus Cristo, seu Filho, é nosso irmão, é irmão de todos nós. Independente do credo, da raça, da religião. Jesus Cristo nos ensinou ou nos relembrou, Jesus Cristo nos relembrou essa lei com uma força ainda maior. Mas vamos voltar um pouquinho para essa parte nossa da física quântica. Se nós somos todos fontes da mesma energia, se nós somos todos filhos do mesmo Deus, emanamos da mesma fonte, bebemos da mesma fonte, vibramos sim em frequências diferentes, temos identidades vibratórias diferentes, temos cada uma identidade muito própria, mas significa o seguinte, que fazer ao outro o que eu quero, o que eu gostaria que ele fizesse por mim ou vice-versa, passa a ser, encarado sob essa ótica, passa a ser não mais um princípio de caridade ou um princípio de respeito. Ele passa a ser, e ele é, uma grande lei natural de amor. Ele é um princípio de amor. Porque perceba que somos todos filhos da mesma fonte. Todos estamos emaranhados dentro da mesma pura energia que emana lá do universo. Se eu fizer mal à minha própria energia, se eu atentar contra uma outra pessoa, se eu fizer mal a uma outra pessoa, eu estou fazendo mal à minha própria energia. É como se nós frequentássemos, grosso modo, desculpem o grosso modo, mas é grosso modo mesmo, é como se nós frequentássemos, por exemplo, o mesmo clube, e aí
eu, por descontentamento com alguma coisa, eu fosse lá e quebrasse o clube. Eu estou quebrando, eu estaria quebrando algo que eu também utilizo. Eu estaria prejudicando a mim mesmo, porque eu deixaria de usufruir daquilo que eu estivesse quebrando. Entende? Assim é o bem comum. Assim é a lei do amor. Assim é a lei da reciprocidade. Assim é a lei da construção. Assim é a lei da vida. A gente tem que se respeitar, sim. A gente tem que ter muito amor por cada integrante da natureza, por cada ser vivo e por cada ser humano. Então percebam que essa lei que a gente coloca como regra de ouro, de fazer o bem, né, sem olhar a quem, e de fazer o bem, exatamente porque a gente também gosta de receber o bem, ele se aplica não é só aos seres humanos. Essa regra se aplica a toda a vida. Essa regra se aplica a tudo que existe, a tudo que é. Porque tudo vem da fonte, da mesma fonte. Percebe que a gente aprofundando, parece filosofia, né? Mas é prática de vida. Percebe o seguinte, se eu pegar uma pedra e por pura maldade, eu atirar essa pedra no chão, para que eu tenha o prazer de vê-la se esmigalhando, eu não estou praticando a regra de ouro. Já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? Não vamos entrar nas questões filosóficas, vamos ficar só com esse conceito por enquanto. Vamos ficar aqui com esse aspecto de que a regra de ouro ela vale para tudo, e daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais isso. Mas onde eu quero chegar com isso aqui é numa parte um pouquinho mais profunda, que é assim, olha. Como é que a gente estabelece, como é que a gente caminha na vida? Como é que a gente tem sucesso, seja lá sucesso que você queira chamar? Um relacionamento financeiro, um relacionamento amoroso, um trabalho, uma profissão, um emprego, um negócio que você quer abrir, fazer o bem às pessoas, a caridade, enfim, coordenar um movimento religioso, o que seja sucesso para você. Sabe, ter saúde, ou restabelecer a saúde, ou ajudar as pessoas a restabelecerem a sua saúde, ou tirar pessoas da rua, enfim. O que for sucesso para você. Como é que a gente chega a esse sucesso? Um dos primeiros pontos é a gente ter um pensamento muito claro do que a gente quer, do que a gente deseja, né? É a gente definir muito claramente o objetivo. É um objetivo claro, muito definido do que a gente quer, de onde a gente quer chegar. Esse é o primeiro ponto. E tudo é hábito. Nós vamos ver que no final tudo vai se resumir a hábitos, construção de hábitos. Porque eu vou repetir tantas vezes para mim qual é esse meu objetivo definido de maneira muito clara, que isso vai se tornar um hábito. Eu vou decorar. Isso vai se tornar um hábito para mim pensar nisso, manhã, tarde e noite. Vou até sonhar com isso. A esse objetivo muito claro e definido, eu tenho que sempre somar um algo mais. Eu tenho que sempre pensar num esforço extra. Eu tenho que trabalhar por aquilo. Eu tenho que fazer com que isso que eu desejo se transforme na prestação de um serviço útil, de um serviço ao bem comum, de um serviço a toda a humanidade, a toda a sociedade. Perceba que a gente começa a se aproximar da regra de ouro. A gente começa a se aproximar desses conceitos que a gente abordou no início. Por quê? Porque uma outra coisa que eu vou fazer para que eu atinja esse meu sucesso é me associar a alguém. É muito difícil, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil a gente conquistar grandes metas sozinho. Ninguém cresce sozinho. Olá, Eliane, boa noite, seja bem-vinda. Ninguém cresce sozinho. A gente precisa sempre dos outros. A gente precisa sempre das mentes poderosas junto com a gente.
entende? É nisso que reside o poder do mastermind. É aí que reside o poder de grupos fortes que se unem em prol de um objetivo comum. Aí a gente vê a validade de um grupo religioso, por exemplo. Por que vale a pena para aqueles que gostam dessa atividade, que creem nisso? Aí vale a pena você ir à igreja, entende? Não de corpo presente, mas para você se alimentar daquela energia, se abastecer daquela energia. Assim como aí vale muito a pena você estabelecer grupos que vão te trazer, vão te somar, vão te trazer um somatório de energia. E aí a gente continua se aproximando desse conceito da regra de ouro. Quando você se propõe a frequentar grupos, e você vai selecionar muito bem quem serão essas pessoas que você vai escolher, porque veja, se a gente é a média das pessoas com quem a gente anda e vive, você tem que escolher pessoas boas para que a média seja elevada. Quando eu falo da escolha para a média ser elevada, eu não estou falando aqui de condição social. Eu não estou falando, eu vou escolher o rico porque o rico vai me dar riqueza. Não. Eu estou falando aqui de pensamento, alinhado com o coração. Ou seja, pessoas que no seu coração vibrem a bondade, vibrem o mesmo desejo que você de crescer, de expandir. Que tenham pensamentos muito firmes para isso, que sejam focados, que não te permitam divergir e que para isso serve um grupo também para chegar e falar: ei, volta aqui. Você está divagando, você está dissipando a tua energia, volta para cá, volta para o prumo. Entende? E mais do que isso, essa pessoa que está contigo nesse grupo, que você elege, que você escolhe, essa pessoa, ela tem que entender, junto com você, que o que vocês desejam construir tem que visar o bem comum. Então, quando marido e mulher se reúnem para traçar uma meta, e eles se propõem a abrir uma empresa familiar, quando pai e filho, ou mãe e filho, ou irmãs se unem para abrir um determinado negócio, tocar um empreendimento, essas pessoas têm que entender que esse empreendimento, ele tem que visar ao bem comum. Ele tem que ser um serviço útil à coletividade. Se não for, a probabilidade de que não dê certo é muito grande. A probabilidade de que ele não ultrapasse um determinado degrau é muito grande. Ele pode até iniciar, mas ele corre um grande risco de não se expandir. E aqui vamos então caminhando para a regra de ouro. Nesse sentido, né? Nessa aplicação. Como é que eu posso desejar que o meu negócio prospere se eu desejar mal a um fornecedor? Se eu tratar mal um fornecedor? Se eu tratar mal um colaborador? Se eu for egoísta, ganancioso com o meu sócio? Entende? Entende como a regra de ouro, ela começa a cair como uma luva em cima dos negócios, em cima do crescimento pessoal, coletivo. A gente tem vivido momentos muito estranhos, momentos de uma sociedade muito esquisita. As pessoas têm se comportado, via de regra, não é todo mundo, tá? Mas via de regra, as pessoas têm se comportado de um modo muito egoísta, né? A gente tem observado que basicamente é assim: eu preservei o meu, já garanti o meu, o outro que se dane. Na verdade, a regra de ouro, ela atende a uma lei universal, é uma lei do universo, que diz que, percebam como a lei de ouro ela vai puxando desdobramentos incríveis. Ela vem do desdobramento de uma lei natural muito importante que diz o seguinte: é dando que se recebe.
E quanto mais você recebe, mais você dá. E quanto mais você dá, mais você recebe. Então, você que está planejando mudar a sua vida, pensa nisso. Eu tenho que entregar. Eu tenho que me entregar. Eu tenho que doar. E me doar. E doar o meu melhor. Sem esperar que chegue. É uma lei natural. Ela vai chegar. Mas eu não tenho que criar expectativa. Eu não tenho que provocar o efeito Zenão de paralisar os acontecimentos. Eu tenho que simplesmente fazer. Eu tenho que simplesmente entregar, doar, dar. Palavras assim ditas dessa forma parece simples, né? Mas você já parou para pensar o que é dar de verdade para receber? Você já parou para pensar que isso pode significar você abrir mão de algumas coisas? Isso pode significar que tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Você vai dar, sim, todo o seu melhor. E vale a pena. E aí, a gente então consegue fazer uma costura de entender que como é que eu posso querer que o meu negócio prospere, que a minha mudança seja positiva, que tudo na minha vida mude efetivamente, prosperando para melhor, se eu não me entrego, se eu não entrego o meu melhor, se eu não aplico a regra de ouro, ou seja, eu não trato bem o meu próximo. Se eu achar que em todos os atos, sejam eles pequenininhos ou sejam eles maiores, se eu achar que eu já resolvi o meu, eu já assegurei o meu, tá tranquilo que eu já assegurei o nosso aqui da família, ó, garanti, tá garantido. Agora, deixa que cada um se vire com o seu. Se você for egoísta a esse ponto, se você não fizer a lei do movimento entrar em ação, se você não fizer a lei da ação e reação entrar em ação, ou seja, perceba que nós estamos explorando uma série de leis naturais. Se você não fizer as leis naturais da vida agirem a seu favor, a sua chance de prosperar fica muito pequena. Então, nos mínimos detalhes, você tem que botar a lei, a regra de ouro em ação. Seja com desconhecido na calçada, você tem que botar a regra de ouro para funcionar. Você tem que ser gentil. Quanto está faltando na nossa sociedade de gentileza como um valor? Gentileza. Um cidadão do Rio de Janeiro dizia, já faleceu, né? Pichava nos viadutos do Rio de Janeiro que gentileza gera gentileza. Sim, é a lei da atração. Né? É simples, é mais uma lei natural. É mais uma lei natural em ação. É a lei da atração. Eu atraio exatamente aquilo que é semelhante ao que eu emano, ao pensamento que eu estou emanando. Se eu tiver uma atitude mental positiva, eu vou atrair coisas positivas. Se eu tiver uma atitude mental negativa, eu vou atrair coisas negativas. Quer você pense nisso ou não, quer seja consciente ou inconsciente. Então, quando você na rua olha para uma pessoa, olha para um mendigo sentado na calçada e pensa mal sobre ele, você está com uma atitude mental negativa, não tenha dúvidas que você está emanando uma energia ruim. E você estará, se você prosseguir nesse ato, se isso se tornar um pensamento dominante seu, você estará atraindo para a sua vida, sim, atos negativos, fatos negativos. Claro que não é assim, poxa, eu olhei o mendigo, senti um nojo e, poxa, então já me ferrei. Já atraí tudo de ruim. Não é assim também. É aquilo que você bota foco, é aquilo que se torna dominante e predominante. Então, é vigilância. É por isso, não é à toa que mais uma lei natural está lá na Bíblia dizendo orai e vigiai.
orai e vigiai. Então vigia os teus pensamentos, vigia o que vai nos teus sentimentos. E se vier esse sentimento ruim, opa, está na hora de ser consciente, está na hora de viver no presente, está na hora de fazer a regra de ouro entrar em ação, está na hora de parar e pensar, não, peraí, eu tenho que ter por essa pessoa compaixão. O que eu posso fazer para melhorar a vida dessa pessoa? E eu não estou falando de dar dinheiro. Se você quer dar dinheiro, você pode dar dinheiro, e você quer dar dinheiro, dê o dinheiro. E que se dane o que os outros estão pensando. A vida é sua, a construção mental é sua. Entende? A atitude mental positiva é sua. Ninguém tem nada com isso. É você quem está construindo. Por isso, claro, poucos chegam ao seu sucesso. A grande maioria fica pelo caminho. Por isso que a grande maioria é aquela que olha reprovando. Claro. Só que se você olhar para o lado e ver 100 reprovando, você vai falar, caramba, tem 100 reprovando? Então, peraí, só eu e mais 3 somos certos? Sim, sim, não tenha dúvida. Porque a grande massa está perdida. Sim, olha como é que está a nossa sociedade. A grande massa está perdida, sim. Está com pensamentos ruins, não está sabendo o que pensar, não está sabendo construir a sua vida. Então, olha para aquela pessoa e tenha compaixão. Aí, voltando, é dinheiro que eu dou? Não sei, se você quer dar dinheiro, dê. Mas você pode dar alimento, você pode dar roupa, você pode dar um sorriso, você pode emprestar o que eu iria dizer assim, tão somente, mas não é tão somente, é tão tudo, a energia da compaixão e do amor. Ao invés de sentir nojo por aquela pessoa, ao invés de querer se afastar, claro, não estou dizendo que você vai chegar lá e vai dar um abraço, né? Se a pessoa pode estar contaminada, não é só de Covid não, pela sujeira, tá nas ruas, tá sim, tudo bem, mas abrace com energia, abrace com teu olhar, abrace com teu sorriso. Gente, eu passei um tempo na África, e era no Sudão, um país em guerra civil, e ali a gente usava a bandeira do Brasil e o símbolo da ONU, né? Então, você era reconhecido de longe, né? E ali era muito gostoso a gente aplicar tudo isso que a gente está conversando aqui. Era muito bacana aplicar tudo isso. A gente não podia dar dinheiro. Primeiro porque era uma regra da ONU, né? Não podia dar dinheiro e a ONU dizia que não podia dar nem comida. Por quê? Porque se desse para primeiro que era um enxame, né? Se que aparecesse, se você desse o dinheiro ou a comida, vixe, aparecia 1.000. Era assim um imã, né? Juntava 1.000. Então existia um código de ética que dizia que você não podia dar dinheiro ou comida. Algumas vezes, confesso que a gente fala baixinho para a ONU não me escutar. De vez em quando eu confesso que a gente burlava, tá? De vez em quando a gente burlava. De vez em quando a gente dava comida pro pessoal. Mas o que a gente mais dava para eles era o que eles não tinham. A comida, eles tinham o peixe do Rio Nilo que eles já sabiam, estavam acostumados, habituados. O dinheiro, eles também já sabiam que eles não tinham. E eles já estavam também habituados. E isso a ONU não nos permitia. Mas ninguém nunca jamais vai te impedir de entregar o teu amor, o teu carinho, a tua energia. E aí o que a gente fazia? Uma bola de futebol, seja ela do jeito que fosse, de um monte de papel fazendo o formato de uma bola, de latinhas fazendo o papel de uma bola, do que fosse. E nós brincávamos com aqueles meninos, com aqueles adultos, com aqueles senhores, aquelas senhorinhas. E a gente brincava com eles. E aí, era inevitável. Eles vinham abraçar. Gente, é uma coisa emocionante. Como você pode reformular o teu pensamento. Num momento como esse,
Claro que a gente se cuidava, a gente não podia ficar doente lá num lugar daquele, né? Longe pra caramba, longe, sem condições de saúde, sem condições médicas ideais. A gente não podia ficar doente. Então a gente tomava um banho de álcool gel, né? Tomava um banho de álcool gel, mas, gente, é impressionante como quando você se submete à sua compaixão, ao seu amor, você nem lembra. Na hora, você nem lembra que aquela pessoa está suja, que aquela pessoa não toma banho há dias, que aquela pessoa vive mexendo na lata do lixo. Você abraça. Depois você toma um banho de álcool gel. Mas eu estou contando essa história é pra gente ter um impacto bem real de como a gente pode entregar para as pessoas amor, energia. E aí tá a regra de ouro. Você não gostaria que fizessem isso por você? Quem sabe o nosso dia? Quem sabe um dia a gente não vai precisar de alguém nos dando a mão, porque a gente é humano. Alguém puxando a gente pelo braço. Pode ser que esteja acontecendo isso agora. Pode ser que nesse instante a gente tenha alguém, mesmo que a gente nem perceba, a gente pode ter alguém puxando a gente para que a gente respire a vida. Para que a gente, nesse mês de campanha contra o suicídio, né, esse Setembro Amarelo, para que a gente reviva. E nesse reviver, a gente então consegue, agindo dessa forma, trabalhando a nossa energia desse modo, a gente consegue efetivamente jogar a fé, a mais profunda fé aplicada no que a gente quer, naquele objetivo que a gente botou muito claro. Percebe? Percebe como agora, aquele objetivo que você delimitou, aquele que você fez um esforço extra, e tudo é um somatório, né? Agora você tem amor movendo isso, você tem compaixão, você tem auto-amor, movendo tudo isso. Então agora você tem o salto quântico. Agora você pode dar o salto de fé. Agora você pode dar o salto de fé que o universo vai colocar o chão para você. Deus vai colocar o chão para você. Porque você tem um objetivo muito claro. Porque você tem atitude mental positiva. Porque você tem pessoas se somando à sua energia. Pessoas mais inteligentes que você. Sim, busque pessoas mais inteligentes que você. Pessoas que vibrem positivamente até mais do que você. Sim, busque isso, claro. Claro. Para você crescer junto. E aí, você está aplicando a regra de ouro. Então você está entregando para as pessoas o seu melhor. Não tem como. Percebe toda essa energia? Toda essa energia está alinhada. Como é que você não vai cumprir as suas metas? Como é que você não vai ser abençoado em cumprir as suas metas? Como é que você vai... Como é que o universo vai te negar alguma coisa? Pode ser que ele demore um tempinho. A gente tem que ter esse entendimento também. Às vezes as coisas não acontecem no estalar de dedos ou na hora que a gente quer. Às vezes leva um tempo, um tempinho. Um pouquinho mais para uns, um pouquinho menos para outros. Mas vai acontecer. Tenha paciência e tenha fé que vai acontecer. Deixa eu ver até aqui o que o pessoal escreveu bastante, gente. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O Sérgio botou que tem um coração puro, com amor, gratidão, pensamento positivo, estender as mãos a quem merece. Obrigado, Sérgio. Perfeito, tem que ter amor para doar. Era o Profeta Gentileza no Viaduto do Caju, no Rio de Janeiro. Obrigado, Lídia. A inconsciência se normatizou, a gente falando da sociedade, né? O mundo precisa resgatar o amor. Sim, bom dia, boa tarde, boa noite, verdade. Ana, seja bem-vinda. Elvira, seja bem-vinda. Então, até aqui nós estamos falando sobre a regra de ouro, né? E é importante lembrar disso que o pessoal falou aqui, o Sérgio comentou, né? Tem dois aspectos que eu gostaria de somar aqui. Primeiro, que a nossa reputação, aspas, né? Reputação, são as outras pessoas que colocam, né? Elas dizem, poxa, o fulano A, B ou C, ou aquela moça é tão educado, é tão gentil,
reputação vem dos outros. Agora, o nosso caráter, a nossa energia, somos nós quem construímos. Somos nós quem construímos. A cada vez que uma pessoa, isso eu vejo constantemente, e veja, nós não estamos falando, perceba agora o peso do que eu vou comentar aqui. Eu não estou falando nesse momento, eu vou dar um exemplo aqui, eu não estarei me referindo aos moradores de rua. Normalmente, os moradores de rua não têm carro. Normalmente, os moradores de rua não dirigem pela cidade. E como é revoltante, você está andando pela cidade e uma pessoa num carro muito bom, ou num carro modesto, não importa, mas num carro, baixar a sua janela e jogar pela janela garrafa, lata, papel, toco de cigarro. Percebe que a cada ato desse, eu estou deixando de fazer valer a regra de ouro. Eu estou deixando de fazer valer a regra do amor. Porque eu estou sendo egoísta. Eu estou pensando só em mim. Estou jogando pela janela o que não mais me serve, o que não mais me interessa. Mas eu estou entupindo bueiros, eu estou sujando ruas, eu estou dando mau exemplo, eu estou usando de uma maneira muito ruim a energia, a mesma energia que abastece todos nós. Então percebe como essa regra de ouro vai se aplicar a tudo. Esse é um aspecto que eu queria comentar. E o outro aspecto que eu queria comentar é baseado nesse, né? É que enquanto a honestidade for alguma coisa de louvor, a desonestidade fica sendo normal. Percebe como isso é prejudicial para uma sociedade em crescimento? Como isso é prejudicial para você traçar metas? Ou para você numa sociedade ou num grupo traçar metas? E nós somos todos emaranhados, todos provenientes da mesma fonte, da mesma energia. Então a partir do momento que eu começo a achar normal qualquer ato desonesto, qualquer ato de corrupção, qualquer ato de falta de educação, qualquer ato de falta de civismo, de cidadania, nós comentamos isso no 7 de setembro, né? Quando eu começo a achar que isso está normal, a honestidade se tornou, infelizmente, um objeto quase que inatingível, um objeto de louvor. Não deveria ser praxe da nossa sociedade dizer assim, nossa, é bom de trabalhar com ele ou com ela porque é honesto. Ruim isso, né? Não deveria ser assim. E vou te dizer mais. Quando você montar um grupo, o seu grupo de mastermind, para atingir seus objetivos, ou se juntar a pessoas, se junte a pessoas do bem, não no sentido de exatamente nesse sentido, sabe? De não, a pessoa, fulano é honesto, é honesta. Não, não. A pessoa do bem é a pessoa que pratica o amor. É a pessoa que pratica o bem comum. É a pessoa que busca ser melhor a cada dia. Ele erra, claro que ele erra, ele é imperfeito, ele é ser humano, mas ele busca ser melhor. Ele aceita ser chamado a atenção nesse sentido, de o que você fez não é legal, vamos melhorar? Vamos. Se a pessoa não tivesse a humildade para dar a mão para você, para construir com você um grupo, ela não vai dar certo. E esse grupo não vai para frente. E vocês não cumprirão a meta que se propuseram como sócios, como marido e mulher, ou como mãe e filho num negócio, ou como amigas num negócio. Entende? A gente tem que ter isso muito claro. A gente tem que ter isso muito forte na nossa mente, uma clareza mental muito grande para entender tudo isso. Olá, Juliano, olá, Maria Aparecida, Fátima é horroroso, também concordo, Gustavo, boa noite. Gente, o que eu queria conversar com vocês na noite de hoje, basicamente, era isso. Era trazer para a nossa aplicação prática, para o nosso desenvolvimento, para que a gente, porque a gente tem falado muito em colocar primeiro, ter bons pensamentos, ter atitude mental positiva, ter um objetivo muito claro, muito definido, colocar no papel,
colocar isso no papel. Plano, meta, só existe se colocado no papel. Ficou na cabeça, não é plano, não é meta. Tem que ser escrito. Eu tenho que escrever minha meta? Tem. É importante, tá? Tem que escrever. Tem que escrever meu plano de ação? Sim. Eu tenho que escrever a data que eu quero, as datas, os pontos de controle, data final? Sim. Tudo tem que ser escrito. Sim. Se você der atenção ao que a gente está conversando, você vai chegar lá. Escreve, põe no papel. E por que a gente traz a regra de ouro para tudo isso? E eu fiz questão de trazer isso hoje pra gente. Porque a regra de ouro é amor. A regra de ouro é entender que quando o outro cresce, eu cresço junto. A regra de ouro é entender que não existe concorrente. Existe alguém que nos ensina. Alguém que aprende junto com a gente. Existe alguém a quem eu vou favorecer. Sabe que ao invés de ser concorrente, se você ajudar o aspas concorrente, você vai crescer? Por que você vai crescer? Depois de todo esse nosso bate-papo já ficou claro, né? Por que você vai crescer? Porque é a regra de ouro. Não, mas espera aí. Eu vendo frango assado. Aí chegou uma pessoa para comprar, ela quer um frango assado vermelho. Eu só tenho verde e amarelo. Eu vou dizer para ele ir lá da outra rua de trás, no concorrente, para comprar? Sim. Isso mesmo. Você vai praticar o amor. Você está sendo amoroso com o cliente. Você está sendo amoroso com o aspas concorrente que não é concorrente. É um ser humano igual a você que tem a mesma fonte de energia. Todo mundo vem da mesma fonte de energia. E você está tendo auto-amor. Porque você está contribuindo com o teu plano de ação, está contribuindo com as tuas metas, está contribuindo com o teu crescimento, com o crescimento da sociedade, com o bem comum e com a expansão da consciência de cada pessoa e do nosso planeta. Gratidão a cada um de vocês por acompanhar esse bate-papo, por escreverem tantas coisas maravilhosas que vocês escreveram, tantas coisas maravilhosas. Obrigado. Inclusive tem alguma coisinha aqui no final para eu ler aqui. O Sérgio ainda botou: o profeta Gentileza andava sempre no rio, de branco, carregando uma bandeira, escrevia no asfalto, isso aí, deixou o seu legado. E a gente está escrevendo. Todo dia a gente está escrevendo e deixando o nosso legado. Ok? Gratidão a cada um de vocês. Obrigado pela oportunidade de eu buscar em vocês tanto amor, tanta fonte de aprendizado. Estaremos de volta na sexta-feira, às 19h07, aqui no UFC. A vocês, uma noite abençoada, uma noite de muito amor, uma noite em que a regra de ouro transborde o coração de vocês. Que o amor transborde, que Deus abençoe. Tchau.